Olá, me chamo Felipe Souza e sou o diretor de fiscalização da Adplanft. Hoje vou falar para vocês sobre a atuação do TCM, principalmente voltado para as competências e a estrutura do controle externo do tribunal. De onde surgiram as atribuições do Tribunal de Contas em fiscalizar a gestão pública municipal? Nós temos desde a Constituição Estadual e Federal que retratam que o controle externo das câmaras municipais são exercidos com auxílio de um Tribunal de Contas municipal, e essa competência vem reforçar a importância técnica do Tribunal de Contas na fiscalização dos recursos públicos. E ao encontro desse entendimento, a lei orgânica e o regimento interno do tribunal reforçam que esse controle externo é realizado pelo TCM, pelo Tribunal de Contas dos municípios. Daí a competência de fiscalizatória do TCM. E quem são os jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará? A princípio, as prestações de contas de todos os gestores são obrigadas a serem entregues ao tribunal. Então, nós temos no escopo de jurisdicionados os prefeitos municipais, os secretários que ordenam despesas e recursos públicos e também qualquer pessoa física ou jurídica que arrecade, guarde, gerencie recursos públicos municipais. E temos também, incluído no rol de jurisdicionados do TCM, todos aqueles servidores públicos ou agentes que possam dar causa à perda ou extravio de recursos públicos municipais. Então, nós temos os prefeitos, os secretários, que ordenam despesa de saúde, de educação, de obras, e temos também os agentes públicos que gerenciam recursos públicos e possam causar irregularidades ou nos gastos públicos. Entre as competências do tribunal, que é um universo muito vasto de competências, eu separei 3 competências principais que retratam a competência fiscalizatória, julgatória do tribunal. Em relação às contas que são entregues pelos prefeitos, pelos ordenadores de despesas, o tribunal tem a competência de julgar essas contas, né? Em relação àqueles gestores que administram recursos públicos, então eles estão abrangidos nessa competência julgadora do tribunal, que é levado ao pleno esse processo para julgamento sobre a aprovação ou não dessas contas. Quanto à competência fiscalizatória, é uma competência mais recente dos tribunais em relação se a questão do recurso público está sendo aplicado de acordo com a legalidade, com a legitimidade, e se os recursos estão sendo gastos de uma forma econômica e razoável. E no universo mais recente de atuação dos tribunais de contas, os tribunais têm olhado também para a questão da apreciação não só da legalidade e da legitimidade do gasto público, mas sim da questão da eficiência, da efetividade do gasto público. Então, não basta aplicar o gasto conforme a lei. Ele tem que ser aplicado de uma forma que traga resultados para a população, que traga benefícios para a população. Então, esse é o escopo de atuação do tribunal de uma forma bem macro, e vou falar mais a seguir como é realizado na nível de estrutura do tribunal, a nível de competências dos setores finalísticos do TCM Pará. Então, hoje a estrutura finalística do tribunal, que são os setores que atuam diretamente nessa fiscalização do recurso público, nós temos 3 setores principais. Temos o NAP, que é o Núcleo de Atos de Pessoal, e nesse setor, eu vou falar mais à frente sobre as competências, mas ele está diretamente ligado à fiscalização dos recursos de admissão, de aposentadoria, de remuneração de agentes e de áreas. Nós temos também as controladorias de controle externo, as CCEs, que estão estruturadas em 7 controladorias. Eu vou detalhar mais à frente como funciona essa estrutura, quais são suas competências. E num cenário mais recente, nos últimos 3 anos, foi criado a Adplanft, que é uma diretoria de fiscalização e controle externo, que eu também vou detalhar, e ela possui 10 coordenações que atuam diretamente na fiscalização desse recurso público. O núcleo de atos pessoal, ele está estruturado com uma coordenação, que é composta por um auditor de carreira, um auditor de controle externo, e uma equipe técnica que faz análise dos atos de admissão de pessoal. Então, o gestor público, sempre que ele contrata um servidor, ele precisa enviar para o tribunal o ato para ser registrado e ser avaliado a legalidade daquele ato de admissão. Os atos de fixação de diária dos agentes públicos, dos servidores, também precisam ser encaminhados ao tribunal, e o NAP faz essa análise de legalidade, da remuneração dos agentes públicos também, subsídios. Então são verificados se esses atos estão cumprindo a lei, estão conforme a lei. Também são enviados ao tribunal, além das admissões e das remunerações, atos de diária, as aposentadorias e pensões. Então esses atos também são encaminhados ao tribunal,
o NAP emite um parecer sobre esse documento, sobre a legalidade desses atos e encaminha para as câmaras especiais para julgamento e avaliação do Pleno. As controladorias de controle externo já têm uma estrutura mais robusta. Hoje as controladorias são compostas por 7 controladorias. Cada controladoria tem uma vinculação direta a um conselheiro relator e essa controladoria é vinculada com o objetivo de analisar as contas anuais do prefeito, e eu vou detalhar essas competências mais à frente também. Sobre as competências das controladorias de controle externo, elas estão estruturadas a partir da análise de licitações, que é uma competência que é obrigação de todo gestor público, quando vai realizar o procedimento licitatório, publicar suas licitações, seguir a lei de licitações, e esses processos também são cadastrados no tribunal, no nosso mural de licitações. Se forem de obras, são cadastrados no nosso sistema GeoObras. E o tribunal faz uma análise de legalidade em cima desses processos. A controladoria também de controle externo faz uma análise também das denúncias e representações que são dadas entradas no tribunal, além de verificar também a análise dos pedidos de informações e demandas de ouvidoria. Então a controladoria faz uma análise também do que chega na ouvidoria, verifica se essas demandas são pertinentes, né? Muitas vezes chegam denúncias na ouvidoria e a controladoria faz essa análise. Agora, a competência primordial das controladorias seria a análise das prestações de contas. E essa análise tem um aspecto mais jurídico e contábil. Então, durante a gestão do prefeito, do secretário, ele vai executando atos administrativos e vai realizando gastos, e esses gastos precisam ser comprovados no final da gestão para o tribunal. Então, eles são entregues numa forma de prestação de contas, as leis orgânicas, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o relatório de gestão fiscal. Então, esse conjunto de documentos são entregues ao tribunal, chegam nas controladorias respectivas de cada município e é feita uma análise. É uma análise que é feita em cima das contas do prefeito, em cima das contas dos secretários que ordenam despesas. Como funciona essa análise? No caso do prefeito e no caso dos demais ordenadores, eles têm aspectos diferentes no final do julgamento dessas contas. Por quê? No caso do chefe do Poder Executivo, a controladoria faz essa análise e ela encaminha para o conselheiro relator, que elabora um relatório e voto, e encaminha para o plenário. Esse relatório e voto, ele se consolida num julgamento do pleno a partir de um parecer prévio. E esse parecer prévio que sim vai embasar o julgamento das contas pela Câmara Municipal. Então, no caso do chefe do Poder Executivo, quem faz o julgamento das contas é a Câmara Municipal, a partir do parecer prévio aprovado pelo Tribunal de Contas dos Municípios no seu pleno. Quanto às contas dos demais ordenadores, as controladorias fazem a análise, encaminham ao conselheiro relator, que leva ao pleno, a partir de um relatório e um voto, e aí sim as contas são julgadas. Elas podem ser classificadas em julgadas no formato de contas regulares, quando as contas estiverem ok, contas regulares com ressalva quando houver alguma falha formal que possa ser sanada, e irregulares quando forem encontradas omissões na prestação, irregularidades que não podem ser sanadas. Então, a grande diferença nas duas análises das contas do prefeito e das contas dos demais ordenadores é que a do prefeito, o julgamento ocorre na Câmara Municipal a partir de um parecer prévio aprovado no pleno do TCM. E a conta dos demais ordenadores é aprovada e julgada no Tribunal Pleno. Em relação à Adiplanf, a nossa estrutura de fiscalização, a Adiplanf está estruturada em 10 coordenações. Existe uma coordenação específica com o papel de propor, padronizar e manualizar os instrumentos de planejamento e fiscalização do controle externo de todo o tribunal. Existem mais 9 coordenações que trabalham diretamente na fiscalização das políticas públicas municipais. Então, além do trabalho de análise das contas anuais feito pelas controladorias, o tribunal também tem feito uma avaliação se as políticas públicas municipais estão sendo aplicadas da forma correta, de forma efetiva, se está trazendo benefícios para a sociedade. Entre as competências da Adiplanf, uma delas é elaborar normativos, manuais, regulamentos sobre o controle externo em si, uma forma de padronizar e tornar mais eficiente a questão da fiscalização do tribunal. A Adiplanf também tem a competência de emitir alertas, então esse é um papel do tribunal que busca prevenir e evitar problemas para o gestor mais à frente. No caso de um limite constitucional que está próximo de não ser atingido, o tribunal pode emitir alertas, no caso da despesa com o pessoal. Essa é uma competência que fortalece a função preventiva e corretiva do tribunal. A Adiplanf também
tem competência de analisar denúncias, representações, demanda de ouvidoria quando for determinado pelo conselheiro, sendo de uma área específica ou temática da Diplâmplice, que é um setor especializado em políticas públicas. Agora, a competência principal da Diplâmplice é executar fiscalizações das políticas públicas municipais. E vamos ver alguns detalhes aqui. Essas fiscalizações, elas acabam perpassando por diversas políticas públicas que atingem a sociedade. Nós temos alguns exemplos aqui. As políticas de saúde, as políticas de educação, de transparência. O tribunal tem atuado também verificando a questão do meio ambiente, as obras que ocorrem no seu município e as despesas com o pessoal na questão da aplicação ou acumulação de recursos nesses municípios. Eu vou detalhar mais um pouco. Entre as diversas competências da Diplâmplice na fiscalização das políticas públicas municipais, eu vou dar exemplo de algumas que têm mostrado como o tribunal tem atuado no dia a dia do cidadão, no dia a dia das políticas públicas municipais, tentando melhorar sempre a qualidade do serviço público entregue aos municípios e ao cidadão. Nós temos um trabalho que começamos a atuar na época da pandemia, que trata de uma fiscalização. O tribunal foi muito atuante na época da pandemia para fiscalizar a questão das vacinas que estavam sendo entregues na época da pandemia. O tribunal foi em campo para verificar se essas vacinas estavam na validade adequada, se elas estavam sendo armazenadas da forma adequada e se estava sendo aplicada na população como deveria ser. Então o tribunal tem atuado bem próximo da sociedade para verificar se o serviço público está sendo efetivo, realmente está trazendo o resultado esperado. Vamos imaginar que uma vacina vencida ela não surte o efeito esperado na melhoria da qualidade de vida da população. Na área da educação, o tribunal tem feito vários trabalhos nessa área. Temos um trabalho bem próximo do Marajó, também tentando melhorar a qualidade de vida da educação, a qualidade do ensino no Marajó, que tem índices muito baixos. Nós temos feito um trabalho também no TCM nas escolas, em alguns municípios, que nós vamos verificar a infraestrutura dessas escolas, se elas estão adequadas para receber os alunos, se a alimentação que está sendo entregue ao aluno ela está sendo entregue todo dia na qualidade que é exigida para oferecer um valor nutricional ao aluno. É verificado também se existe estrutura, cadeira suficiente, se os alunos estão comparecendo à aula, se o professor tem qualificação necessária para prestar esse serviço para o nosso aluno. A transparência é um trabalho também que nós temos feito, fiscalização. Desde 2016 o tribunal fiscaliza a transparência, sempre preocupado em verificar a lei de acesso à informação, a lei da transparência, porque os dados que o gestor presta contas para o tribunal, os gastos executados pelo gestor precisam estar disponíveis no seu site institucional, no seu portal institucional, para fortalecer o controle social, para mostrar para a sociedade como esse gasto está sendo feito. E o tribunal tem fiscalizado bastante essa questão e tem atuado bem próximo também nessa questão da transparência. O meio ambiente também tem sido uma área de atuação do tribunal mais recente. O tribunal tem atuado próximo das prefeituras para verificar como estão sendo feita a questão da destinação dos resíduos sólidos, as questões de licenças ambientais, a questão do lixão, como é que está sendo o tratamento desses resíduos sólidos lá no final, na ponta, se realmente a prefeitura está dando o tratamento adequado para esse lixo e se ele está preocupado com o saneamento básico da população. O tribunal tem atuado também, a partir da Diplâmplice, com a questão de fiscalização de obras públicas. Nós temos feito um trabalho muito forte na questão da pavimentação asfáltica. Então, nossa equipe de engenheiros vai em campo verificar se o asfalto realmente está sendo aplicado e colocado de acordo com o processo licitatório. Vamos verificar também a qualidade desse asfalto, se realmente ele está sendo colocado com a liga correta, na espessura correta e conforme o contratado no processo licitatório. O tribunal tem feito um trabalho recente também para verificar as acumulações de cargo nas prefeituras. Então, esse é um gasto muito alto nas prefeituras, despesa com pessoal, e muitas vezes existem servidores públicos que acumulam cargo em 2, 3 prefeituras, onde não é possível realmente, geograficamente, trabalhar nesses municípios. Então, esse é um gasto indevido que o prefeito tem, que o servidor acaba não prestando serviço como deveria ser prestado, e o tribunal tem fiscalizado, tem responsabilidade o gestor que tem servidores acumulando cargos públicos nos seus municípios. E como funciona o processo de aprovação desses trabalhos no pleno? Então, diferentemente da análise das prestações de contas, que o processo recebe um parecer prévio ou ele é julgado no pleno, ele também
segue um fluxo um pouquinho diferente. A equipe de fiscalização elabora um relatório de fiscalização conforme o padrão das normas brasileiras de auditoria de setor público, e essa fiscalização ela tem uma metodologia própria, tem os papéis de trabalhos próprios, que embasam o relatório e o voto do conselheiro, que leva para a apreciação plenária. Nessa apreciação plenária são aprovadas determinações e recomendações para melhorar a qualidade de vida da sociedade, para melhorar o serviço público que é entregue, e nesse caso também o gestor ou o agente público que causou algum dano pode sofrer responsabilização também. Então a grande diferença aqui entre análise de contas anuais e fiscalização reside na questão do parecer prévio e o julgamento que existe na análise das contas anuais, e na fiscalização são encaminhadas determinações e recomendações aos gestores e também aos agentes públicos que causarem dano ou irregularidade durante esse processo de fiscalização. E finalizamos por aqui a apresentação. Espero que tenha ficado claro o entendimento, de uma forma bem simplificada, do que é o processo de estrutura e atuação do Tribunal frente às políticas públicas municipais e como o Tribunal tem atuado para fortalecer a qualidade de vida da população paraense. Obrigado.